Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário de design de produto sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai falar sobre uma técnica de acabamento de peças que é muito legal, é muito utilizada inclusive na parte automotiva e que tem o nome de hidrográfica. Se você quer saber um pouco mais, quer entender como é que essa técnica que é quase um mistério, uma magia, né? Como ela acontece, é muito legal, você mergulha, de repente a peça sai toda pintada, bonitona. Então fica até o final para você descobrir como é que é feito, de que maneira você pode fazer, inclusive na sua casa, ok? Não se esqueça de dar joinha, isso é muito importante. Eu vejo que muita gente está visualizando, mas está esquecendo de dar o joinha. Dá o joinha aqui pra gente, é importante pra caramba. Se inscreve no canal, dá uma ouvida aos nossos podcasts e roda a vinheta. Tem vários termos que são usados com essa premissa hidro, né? Você tem hidrofobia, que não é a fobia de água. Fujo do banho? Na verdade, hidrofobia é uma técnica, é um verniz, é um acabamento que se dá em umas peças para que ela seja impermeável. Então você faz materiais hidrofóbicos. E tem vários outros elementos, né? Você tem hidráulico, que são aqueles sistemas de pistão, que dentro não é água, mas é líquido, né? É um óleo líquido, né? Eu falar óleo, o pessoal vai me matar aqui. E você tem esse tipo de pintura, que é a pintura hidrográfica. Como você pode ver, tudo aquilo lá que eu sempre falo para vocês em relação a métodos de produção, acabamento e várias coisas, o nome já dá spoiler do próprio processo, né? Hidro, ou seja, usa água, gráfica, para fazer alguma impressão gráfica. Nesse caso é muito legal, porque a água é a parte onde eu faço o processo de moldagem da peça. Isso é muito interessante. Como assim o processo de moldagem? Eu pego uma impressão, coloco na água e simplesmente mergulho uma peça, e essa peça ela sai toda bonitona, com uma ilustração que você queira. Essa técnica é uma técnica de acabamento que a gente faz nas peças. Como é que funciona esse processo? Primeiro eu tenho que entender aonde eu quero aplicar isso. Então você pode escolher qualquer tipo de peça, inclusive qualquer tipo de material. Dá para fazer em madeira, em metal, em plástico, em cerâmica. Como é que a gente faz esse processo? Bom, primeiro você escolhe essa peça, e dessa peça a parte mais importante dela é você dar um acabamento nela. O lixo é deixar ela lisinha. No caso da madeira, é legal passar um verniz para selar, para ela impedir que a água entre nesses poros. E antes de qualquer coisa, você dá uma limpada nela. Evita ter gordura, ter qualquer sujeira, qualquer coisa. Você tem que deixar ela o mais limpo possível. A segunda coisa que a gente precisa, a segunda etapa, é entender qual é o desenho que eu quero. Como designer de formação, é interessante entender que tem algumas imagens que funcionam bem em algumas superfícies e outras imagens que não vão funcionar tão bem. Pode acontecer uma frustração de você escolher uma imagem muito bacana, aí você vai aplicar numa superfície e fica ruim. Então é legal você entender qual é a superfície que você quer aplicar, qual a imagem que você quer fazer. Existe um processo de rotulagem que chama termorretrátil ou termoencolível. Eu conheço por esses dois nomes. Essa termorretrátil termoencolível é aquilo lá que usa no Active, que usa nesses iogurtes que tem uma forma mais acinturada. Então você faz uma planificação que é a arte é aquele desenho que a gente vai colocar. Então tudo quando é desenho a gente chama de arte, tá? Essa arte a gente vai fazer ela, imprime ela num filme, e nesse filme você coloca no frasco e termoencolhe ele, ou seja, aplica uma pequena temperatura, ele vai reduzir e grudar, ele vai termoencolher. Imagina um logotipo, vamos dizer que o logotipo é redondinho. Para você garantir que ela vai ser redondinha depois da deformação, tem cálculos que você consegue fazer. Uma coisa legal é que hoje em dia, já há um bom tempo, né? Tem uns softwares que já fazem essa relevância. Então ela pega a sua arte e deforma de acordo com a geometria que vai ter. Então na hora que termoencolhe, ao invés do círculo ficar meio achatado, ele fica certinho, redondinho. Tem como fazer isso também na arte gráfica que a gente vai fazer a aplicação. Então é legal você ter uma imagem, fazer ela no computador, fazer ela num Photoshop da vida, no Illustrator, num Corel, onde você quiser, ou até mesmo baixar uma imagem. Isso não é tanto problema. A partir do momento que você escolheu a imagem e vê que ela vai casar legal naquele objeto que eu quero colocar, a gente vai para o próximo processo, que é o quê? É o grande truque dessa forma de acabamento, que é a gente comprar um filme. Esse filme é um álcool polivinílico, o mais conhecido como película hidrográfica, que é uma película especializada para você fazer esse tipo de impressão. Então ela é hidrossolúvel, ou seja, ela se dissolve na água. Essa película você pode encontrar em qualquer lugar, né? Simplesmente como película hidrográfica. Não precisa procurar como álcool polivinílico, tá? Pode procurar simplesmente como película hidrográfica que você vai encontrar.
Tem várias formas de se achar ela, tá? Normalmente elas são vendidas em tamanho A2, A4, né? Você acha aí no AliExpress, em vários sites você consegue comprar esse material. Isso aí é tranquilão de achar. Se você procurar um pouco mais, você consegue achar ele em comercialização tipo de bobina. Então você tem 3 tipos de tamanho de bobina. Você tem a bobina de 50 centímetros, você tem a bobina de 80 e a bobina de 1 metro. E isso daí é o que a gente chama de boca. Essa boca é o mesmo processo que se vende tecido, por exemplo. E você então aí pode comprar por metros. Então você tem a bobina, o tamanho dela é entre 50, 80 e 100, tá? De largura, e a metragem é a metragem que você quiser. Então ela é uma película que ela vai vir com um papel atrás, tá? Como se fosse uma película adesiva. Com a imagem que eu tenho, pode ser impressa nesse filme em qualquer impressora que você tem em casa. Porém, tem que tomar muito cuidado com a tinta. A tinta que a gente costuma usar desses cartuchinhos é uma tinta que é conhecida como tinta corante. E o ideal é usar uma tinta pigmentada. Qual a diferença base entre as duas? Primeiro, a questão do tom de cor, mas é muito próxima. E o principal é que ou seja, a tinta que é pigmentada, ela tem resistência à água. A tinta corante, que é essa tinta de impressora, ela não tem resistência à água, ou seja, você molha um pouco, ela já vai borrar. Tá? Então o ideal é você pegar uma tinta pigmentada. Imprime com a maior fidelidade de cor e quanto melhor a resolução, melhor vai ficar. Então a gente está falando de resoluções de 300 dpi para cima. Quanto mais, melhor. Qualidade de foto, melhor ainda, e o filme aceita essa qualidade de foto. Enquanto eu estou imprimindo ela, eu posso já preparar o tanque, que o tanque é basicamente água, só que ele tem que ter uma profundidade, ou seja, o balde, a bacia, o tanque onde eu vou mergulhar a peça tem que ter a profundidade suficiente para eu mergulhar a peça inteira e para que a minha imagem também caiba nesse tanque. Só que essa água ela tem que estar numa temperatura entre 12 e 19 graus Celsius, tá? Para ela ter uma ativação. O que a gente faz? Com a peça bem lisinha, a peça descontaminada que eu vou usar e com o filme impresso, eu levo isso até o tanque. Uma dica que se dá é você fazer um campo de atuação, ou seja, vamos dizer que o tanque tem 1 metro por 1 metro e minha imagem tem 50 por 50. Eu faço, na verdade, uma tira, eu dou um enquadrado, inclusive com fita crepe mesmo, tá? Aonde eu vou colocar a imagem, como se eu fizesse uma mira, olha, vai ter que caber aqui dentro, para evitar que essa impressão ela se expanda. Eu tiro essa impressão da película, então eu tiro a película da parte de trás e coloco na água. A partir do momento que você colocou na água, você tem 30 segundos para fazer 3 coisas. Primeira coisa, tentar tirar um pouco as bolhas, às vezes fica bolha por baixo. Então dá uma batida ajuda, dá uma soprada ajuda as bolhas se deslocarem e saírem da base. Segunda coisa, você precisa muito passar um ativador, componente químico, que geralmente o pessoal usa com pistola, e passa ali umas 3 demãos por cima da imagem que já está flutuando na água. Você vai pegar a sua peça e vai começar a mergulhar ela lentamente, girando até afundar até o final, até você cobrir a imagem toda. Ou seja, você pega a peça e vai rodando ela para cobrir a imagem toda. E você vai vendo que o desenho ele vai agregando. Terminou isso, questão de 5 segundos que você deixa submerso, você já pode retirar, você vai ver que a peça está toda recoberta já com essa imagem. Fica show de bola. É muito usado para a parte de fazer automotiva, roda, em um monte de lugar para dar esse acabamento, mas hoje em dia está sendo bastante usada na questão de decoração. É interessante porque, na verdade, essa técnica existe desde 85. Foi quando foi a primeira vez que foi patenteada ela. Para finalizar a peça, o ideal é a gente dar uma lavada nela. Nessa lavada, se termina de tirar todo o excesso do filme. Lembrando que o filme, na verdade, é hidrossolúvel. Ou seja, aquela parte que a gente comprou, o filme que se comprou e imprimiu, ele vai dissolver por completo, só ficando a imagem na peça. Espera secar no tempo, tá? Não vai tentar aquecer, passar um secador que você vai deformar o desenho. Então deixa secar no tempo e passa uma demão de verniz. O verniz vai servir para 2 coisas. É você dar um acabamento superficial e evitar que aquilo lá descasque facilmente. Você usa uma película de verniz por cima. E a segunda é dar o acabamento de finalização que você quer. Como vocês sabem, tem vários tipos de verniz. Mas basicamente você tem o verniz fosco e o verniz brilhante. Então se você quiser deixar a peça brilhante, passa o verniz brilhante como acabamento. Se quiser deixar fosco, passa um verniz fosco como acabamento. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar joinha aqui, isso é importante pra caramba pra gente. Aperte o sininho para receber mais notificação. Ouça nossos podcasts. Toda quinta-feira tem um episódio novo e às segundas é o mesmo episódio, só aqui no YouTube. Para quem não gosta lá de ouvir muito no podcast, ouça no YouTube. É o mesmo episódio, beleza?
e até a próxima!